Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o Comando das Criaturas. E sim, eu demorei pra assistir essa animação porque eu estava um pouco desconfiada desse novo universo do James Gunn na DC, porque eu gosto muito do universo do Snyder. Mas não é que me surpreendeu, porque eu já tava entregue a série no episódio 2, então vamos começar por partes. Essa série é uma continuação direta do Esquadrão Suicida do James Gunn e da série do Pacificador. E eu vou deixar o link da série do Pacificador aqui nos cards pra vocês irem lá ver. Só que, tipo assim, por mais que seja uma animação, tem que tirar as crianças da sala pra assistir. Então, bora lá. A série começa com um grupo chamado Filhos de Themyscira fazendo um ataque terrorista em Pocólista. E a Circe estava envolvida nisso. Esses caras são seguidores dela, porque eles acham que ela é herdeira do trono de Themyscira. Então Amanda Waller leva o coronel Rick Flag Sr., que era o pai do Rick Flag, que o Pacificador matou no Esquadrão Suicida, até a ala dos detentos, e eles citam o final da série do Pacificador. E com isso, ela criou uma espécie de esquadrão suicida de monstros, que era a noiva, o Sr. Fósforos, o Doninha, o robô que matava nazistas e a Nina, a mais inteligente do grupo. E o Flag vai ser o líder deles e vai levá-los até a princesa de Pocólista para salvá-la de ser morta pela Circe. Então o Flag tenta se concentrar na missão, mas a princesa fica dando em cima dele, até que ele se deixa levar e acaba ficando com ela. Porém, a Nina e a noiva fogem do castelo, e o Fósforos tenta arrombar um dispositivo que o Flag usa para controlar eles, que dava choque, então rola uma briga entre os dois. E a Nina e a noiva vão até a mansão, que estava toda quebrada e vazia, e ela revela que foi lá que ela nasceu. Só que uma senhora vê a noiva chegando e liga para o Frankenstein. Então agora tem um flashback do Frankenstein com o Dr. Victor. O Frankenstein queria uma esposa, da mesma forma que o Victor tinha. E a noiva é criada e o Frankenstein já quer que ela seja sua esposa, mas isso assusta. E no presente é revelado que a noiva estava atrás de um colar de rubi. Porém, os filhos de Themyscira estavam lá e passaram a localização dos meninos para Circe. E voltando ao flashback, o Frankenstein não aceita ser rejeitado pela noiva. E voltando ao presente, a Nina acha o colar e a Circe chega e tem uma sequência de ação. E no meio da luta tem outro flashback mostrando que a noiva tinha ficado com o Victor e o Frankenstein vê tudo, casos de família. E no presente, a Nina e a noiva são nocauteadas. E de volta ao flashback, o Frankenstein matou o Victor e a noiva foge de lá, mas durante anos o Frankenstein fica indo atrás dela. E tipo, chato pra caceta, mas tudo bem. Então a equipe chega na mansão onde deveria estar a noiva e a Nina, e nisso faz com que tenha flashbacks do robô no seu passado de matador de nazistas. Ele fazia parte da equipe Easy, mas acontece uma emboscada onde esses soldados da equipe começam a ser mortos, até que o robô começa a matar todos aqueles nazistas que estavam atacando. E depois eles vão para um bar e os soldados chamam o robô de irmão. E de volta ao presente, o Flag liberta a noiva e o robô salva a Nina, levando ela para o carro dentro de uma banheira, porque ela não conseguia respirar sem água e o seu capacete havia sido quebrado. Mas o Flag acha estranho a Circe não estar lá e depois percebe que isso foi uma emboscada para eles deixarem a princesa sozinha. Então, voltando ao flashback do robô, ele agora está num programa de TV depois da Segunda Guerra Mundial. Ele estava sendo exaltado pelo sucesso que teve na guerra, mas ele continua tentando localizar novos nazistas. Mas agora eles estão em um tempo de paz. E o robô até tenta falar que como não tem nenhum nazista na plateia, o apresentador deve ser um. Porém, tinha um cara na plateia olhando para ele e querendo estudar o robô para um projeto maior. Ele era o William, o engenheiro especializado em inteligência artificial, e depois a cena corta e mostra o robô no laboratório dele, faltando peças, e ele estava usando sua tecnologia para dar melhorias nele. Então o robô fala para ele que tinha vontade de sair, de ver novamente os soldados da companhia Easy e matar nazistas com eles. E de volta para o castelo no tempo presente, os filhos de Themyscira já estavam com a princesa e ela tenta resistir, até que o comando das criaturas aparecem para outra grande cena de luta. E é nesse momento que voltamos para a história do robô de novo. E ele parou em um antiquário de artigos militares raros. Eles o deixaram lá depois de ser estudado e acabou sendo comprado por um colecionador e serve de companhia. Só que esse colecionador leva o robô para conhecer os amigos deles, mas o robô vai analisando eles e percebe que eles eram um grupo de nazistas. E agora a cena intercala com ele no presente e ele no passado matando geral. E por ele ter matado o nazista no passado, ele foi preso. E no presente a Circe aparece atrás dele e o destrói. Então ela vai até a princesa, mas o Doninha aparece para salvar ela e ele é jogado junto com a Circe para fora do castelo. E o Dr. Fósforo derrete a cara da Circe, mas ela fala que eles estão condenando todo mundo fazendo isso. E agora o Rick se despede da princesa e ele quer levar a Circe para os Estados Unidos, mas a princesa queria executá-la ali mesmo. E o John Economus aparece, e ele estava lá na série do Pacificador. Ele é cercado pela advogada do Doninha, que estava querendo saber onde ele estava. Eles estavam na prisão Belle Eve no exato momento que a equipe chega. Então o Frankenstein olha de longe e acha que a noiva estava junto com o Flag. Então ele vai querer ir atrás do Flag. Mas parece que o Doninha tem um traço de personalidade sim, porque ele reconhece a advogada. E o Rick não fala onde eles estavam exatamente. E a advogada
fala que não há provas concretas que Doninha havia matado 8 crianças no passado. Então agora corta para Amanda Waller interrogando a Cici. A Cici fala que queria salvar o mundo matando a princesa e ela mostra o futuro para Amanda. Enquanto isso, a advogada tenta mostrar a Doninha a foto das crianças e ver se ele reage de alguma forma. E então começa um flashback dele, onde mostra crianças brincando na frente de uma escola e elas percebem o Doninha escondido nos arbustos. E eles vão oferecendo comida até ele aparecer. Então o flashback acaba com o Doninha mastigando a foto da menina no presente. E já no futuro, que a Cici mostra pra Amanda, vemos a princesa jogando vários tipos de bomba nos Estados Unidos e invadindo o país. Então acontece um massacre, a Casa Branca é tomada e vários heróis morrem. E depois de ver tudo, Amanda acredita na visão da Cici. E até chama uma especialista em Temícera para saber se o que ela viu era real ou não. E ela fala que há 10 anos atrás a Cici avisou que um tsunami aconteceria em Temícera. E ele realmente aconteceu. A Cici não consegue forjar o futuro, ela só consegue ver. Então a Alia pede para eles voltarem e matar a princesa. Mas o Rick se retira da missão. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pense em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E agora, voltando para a prisão, a noiva estava defendendo a Nina de uma detenta. Então eles vão para a nova missão com a noiva líder. Mas o Flag vai para a sua casa na hora que o Frankenstein aparece atrás dele. Eu tô tipo cara chato dos infernos, mas tudo bem. Insuportável. Então eles lutam e o Rick ganha. Então eles acabam até virando amigos depois disso. Então o Rick e o Frankenstein vão atuar juntos na missão. E de volta às criaturas, a Nina conta à noiva que nunca matou ninguém. E agora voltando para o flashback do Doninha, onde as crianças estavam brincando no parquinho com ele, até que um cara vê o Doninha com as crianças e fica com medo dele. Ele se arma para proteger as crianças e liga pra polícia. Então as crianças descobrem a escola aberta e elas entram e vão brincar lá embaixo no porão. E durante a brincadeira, uma criança acende um fósforo e começa um princípio de incêndio. Até que o cara aparece e começa a atirar no Doninha. Mas ele acerta um tanque de combustível e isso acaba causando uma grande confusão. Então a polícia chega e o Doninha percebe que esse tiro matou todas as crianças, menos uma. Então ele tenta salvar ela, mas os policiais atiram nele o tempo inteiro, até que eles acertam ele e ele acaba soltando o menino que estava carregando e parece que ela meio que morre nos destroços. Então, fora do flashback, a Nina tenta adivinhar o que o Doninha estava sonhando e que talvez ele esteja caçando esquilos. E agora o Flag vai até a escola, que aquela especialista em Temícera da aula, e depois a segue à sua casa, porque parecia que ela estava um pouco diferente. E vamos para um flashback agora do Frankenstein. Só que enquanto isso, o comando acaba de chegar em Pocoliston e o general até estranha eles terem voltado. E voltando para o flashback do Frankenstein, depois que ele foge do castelo lá pegando fogo, que ele matou o Victor, ele sai de lá ainda pegando fogo e é carregado pela correnteza de um riacho, onde uma senhora salva ele e cuida dele, mas ele não aprende nada com ela. E já na casa da professora que o Rick vai, ele encontra o verdadeiro corpo dela. Então ele liga para a princesa e avisa que ela tá em perigo. Porém, a impostora chega e ele precisa se esconder junto com Frankenstein. E voltando ao flashback desse chato, ele agradece a senhora por ter cuidado dele, mas ele ainda continua querendo ir atrás da noiva. E voltando para o Flag, nos dias atuais, o impostor era o cara de barro. E o Flag estava tentando fugir com o Frankenstein, mas o cara de barro percebe. Enquanto isso, em Pocoliston, os comandos percebem que todos eles ali sabem porque eles estão lá. Então eles começam a fugir do exército. E na luta contra o cara de barro, o Flag tem a sua coluna quebrada. E o Frankenstein vence o cara de barro. E no último flashback do Frankenstein, ele mata a senhora que cuidou dele. Enquanto isso, os comandos acabam se separando. E agora estamos em Gotham, onde vemos o Dr. Fósforos pela primeira vez sem estar transformado, que é um flashback dele. Ele estava tentando fugir de mafiosos em um carro em movimento, mas ele é capturado de novo. E voltando para os dias atuais, eles estavam se escondendo dos guardas, e no castelo a princesa reafirma para os guardas para eles matarem os comandos. E de noite, os comandos estão já separados, a Nina acaba encontrando a noiva e ela se esconde de 2 guardas em uma casa adulta. E os guardas até vão verificar, mas não encontram elas. Mas eles ficam por perto, então elas não podem sair de lá. E cortando para o Flag, ele está na emergência. E a Amanda acha que o Flag foi atacado pelo Frankenstein. Só que o Frankenstein estava em um avião particular indo para Pocoliston. E agora, cortando para o Doninha, ele estava em uma floresta brincando com noivos a noite toda. E nesse meio tempo, o Fósforos entra em uma casa para fugir da polícia. Mas ele vê uma foto de uma criança e começa o flashback dele, onde a esposa dele estava com medo dos mafiosos, porque ele tinha feito um acordo para financiar suas pesquisas com esses caras. E ele estava fazendo uma pesquisa para curar o câncer. Mas o mafioso mata a esposa do Dr. Fósforos e o filho. Então o mafioso coloca as digitais do Fósforo na família dele, para dizer que foi o Fósforo que matou eles.
E agora vemos a cena que ele se joga da van, lá do início do episódio. E de volta ao presente, a criança vê o Fósforos na casa dela e não tem medo dele. E de volta à noiva, ela não vê muita dignidade no trabalho daquelas mulheres. E pra piorar, 2 irmãos bêbados entram na casa pra ficar com uma das mulheres. E de volta ao Fósforos, ele estava cuidando da menina e cogitando em matar ela. Só que voltando ao flashback dele, o mafioso acha um absurdo o Fósforo ter fraudado os resultados da pesquisa dele, porque o mafioso queria enviar essas informações para um governo de ditadores. E a esposa do Fósforos era de um desses países, mas o mafioso coloca o Fósforos em uma máquina que ele mesmo havia projetado. E ao invés dele morrer, ele ganha poderes. E na casa das mulheres lá de volta, os caras estão tratando a mulher que estava com ele não muito bem. Então a dona do lugar vai bater de frente com eles, mas as coisas acabam saindo do controle quando a Nina e a noiva aparecem. E a noiva mata, um dos caras e saem da casa. E voltando para o flashback do Fósforos, ele mata a família inteira do mafioso e depois vai atrás de cada capanga dele e mata ele também. Então a personalidade dele agora também fica um pouco diferente. Ele começa a fazer farra pela cidade, só que a farra acaba quando o Batman encontra ele. Então, de volta ao presente, os pais da menina acordam e encontram ela brincando com fósforos. E, diferentemente do que a gente achava, ele não mata a criança. Enquanto isso, a Amanda está com o Flag e o Frankenstein chega em Hipocolistan e os comandos se reúnem. Agora, os flashbacks são em relação a Nina. Ela nasceu com uma condição rara, que seus pulmões nascem para fora do seu corpo. E em Hipocolistan, no presente, o Frankenstein vê os comandos já tomando conta da torre de comando. E a Nina não queria matar a princesa, só que a noiva começa a procurar ela nas câmeras de segurança, um local para eles poderem entrar que não tenha tantos guardas. Então os fósforos acham uma imagem um pouco estranha 2 dias atrás da princesa recepcionando um monstro. E depois disso, eles veem o Frankenstein pela janela e a noiva tira dele e ele cai da torre. E agora no flashback da Nina, ela precisa usar um equipamento desconfortável para poder respirar, que o pai dela mesmo criou. E a mãe não gosta de ver ela desse jeito e vai embora. Então a Nina cresce e caminha com dificuldade por conta do equipamento, só que seu pai tem um outro tipo de tratamento para ela. Ele realiza uma cirurgia nela para alterar o DNA para que ela possa respirar, mesmo com os pulmões cheios de líquido. E nesse processo, a aparência da Nina muda e ela agora só consegue respirar debaixo d'água. E voltando para o castelo, a princesa quer dar um mergulho. O Fósforos atravessa a parede do castelo e eles ficam bem perto da princesa. E o Doninha até tenta ir onde a princesa tá, porque ele lembra da menina que ele tentou salvar. E agora tem um flashback de novo da Nina e ela vai começar a estudar em uma escola, mas ela começa a receber muito bullying das outras crianças por causa de sua aparência. E voltando para o presente, o Flag acorda e consegue falar algumas palavras com a Amanda. E ela fala que estava errado em relação à princesa e menciona a especialista antes de apagar de novo. E voltando para Nina, ela recebe tanto bullying que deixa uma carta pro pai dizendo que vai embora. E indo para o presente, a noiva fala pra Nina que ela é a única pessoa que pode matar a princesa, já que ela tá debaixo d'água. E de volta à última cena de flashback, a Nina é fotografada em Star City e o pai dela reconhece ela na matéria e a polícia é mandada pra lá pra capturar a Nina. E quando ela tá sendo levada, o seu pai aparece tentando chegar perto dela, mas os policiais acabam tirando nele e o matando, sendo incompetência, porque os policiais não sabem o que aquele cara tá fazendo lá e só atiram nele assim do nada, de graça. E já nos Estados Unidos, no presente, Amanda vai até a casa da especialista e encontra o resto do cara de barro e ela morta. Então a Amanda acha que foi enganada pela Circe. E de volta ao castelo, o Doninha vai até a princesa e quando ela percebe que a Nina está debaixo d'água para matar ela mata a Nina. E os comandos acabam sendo cercados pelos guardas e o chefe de segurança dá um telefone para a noiva e a Amanda olha e fala para eles que eles cometeram um grande erro. E um tempo depois eles estão no castelo e os guardas estão enaltecendo Doninha por ter salvado a princesa. E a noiva vai até a princesa e fala que sabe do envolvimento dela com cara de barro, por causa das fitas de segurança. Ela manipulou o Flag para tentar matar a Circe e quando não funcionou, ela usou o cara de barro para se passar pelo especialista para eles não acreditarem na Circe. Então quando eles estavam em Belle Reve, ainda era especialista. E aí depois disso, o cara de barro matou ela. E a noiva mata a princesa não para salvar o mundo, mas porque ela matou a Nina. E depois disso, os comandos vão embora de Hipocolistan e depois a líder dos comandos fica sendo a noiva e ela ganha meio que um novo grupo, como o Tubarão Rei, o robô que estava vivo, a Nosferata e o Cálice. E tem meio que uma cena pós-crédito mostrando o Frankenstein estava vivo e sendo cuidado por uma outra senhora. Podiam ter matado esse cara, Mas beleza. E o final da série me decepcionou um pouco, mas ela não deixa de ser muito boa, Eu achava que o Frankenstein deveria ter morrido, a Nina não deveria ter morrido, e essa história toda da princesa é um pouco chata, a história do presente. Mas enfim, a minha nota é um 7,5. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que eu ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!